Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Mandarino e nesse vídeo vamos aprender a restaurar um PDB inteiro. Existem situações em que nós precisamos fazer com que esse PDB volte literalmente ao passado. Podem acontecer situações, como nós vamos ver nesse vídeo, que a gente precisa recuperar esse PDB. Então, sem mais delongas aqui, vamos para o nosso vídeo. Esse vídeo aqui é um terceiro vídeo da série de 4 vídeos que eu estou gravando aqui sobre o processo de backup e recuperação em ambientes PDB, tá? E esse aqui é o resumo do vídeo, tudo que nós vamos ver nesse vídeo agora, tá? E a sequência dos vídeos que eu estou gravando, o primeiro vídeo foi sobre backup de PDB com a RMAN, o segundo vídeo que eu já gravei é sobre restauração de arquivo de dados do PDB, e agora, nesse vídeo, eu vou mostrar aqui como restaurar um PDB inteiro, e no vídeo seguinte eu vou mostrar como restaurar um PDB excluído. Só já aqui fazendo um adendo, mostrar, existe uma diferença entre eu restaurar um PDB inteiro e restaurar um PDB excluído, tá? Então, nesse vídeo que eu vou mostrar aqui, o PDB ele existe, só que eu quero fazer com que ele volte ao passado, por alguma razão, que a gente vai ver aqui nesse vídeo, mas eu quero que ele volte ao passado. Agora, no vídeo seguinte, eu vou mostrar um PDB que foi excluído. Então, não existe um PDB para eu voltar para o passado. Eu vou criar ele do zero a partir de um backup. Então, um cenário aqui seria, por exemplo, uma exclusão acidental, alguma coisa nesse sentido. Então, são cenários diferentes, tá? Então, aqui, a visão geral aqui, podem ocorrer situações em que você precisa fazer com que seu PDB volte ao passado. Tá? Então aqui, por exemplo, como erros humanos, isso aqui é muito comum, às vezes alguém pode fazer, porque às vezes tem erros humanos que eles, assim, por exemplo, ele causa um problema. Ah, deu um update sem o where na tabela, excluiu uma tabela específica, achando que eu estava no desenvolvimento e estava na produção. Existem algumas situações aqui que erros humanos podem acontecer, mas eles afetam individualmente uma tabela, você consegue ir lá e recuperar literalmente uma tabela. Agora, existem situações que são assim, mais abrangentes, são problemas mais sérios, então você precisa voltar ao banco de dados inteiro, tá? Então, teve uma vez que aconteceu comigo que me chamaram para atuar num cenário em que uma pessoa da empresa ela excluiu o banco de dados errado. Então, assim, ela pagou lá, foi fazer achando que estava no ambiente de desenvolvimento, estava na produção e gerou um problema sério e teve que voltar literalmente o backup inteiro, tá? Um outro cenário que pode acontecer aqui são rollbacks de atualizações. Então, você, por exemplo, você faz um backup antes de iniciar uma atualização no sistema, o sistema é atualizado e por alguma razão esse processo de atualização falha e é preciso fazer um rollback do seu banco de dados para o ponto antes dessa atualização. Um outro cenário também são invasões, que as pessoas mal intencionadas podem apagar dados, literalmente sequestrar dados ali, enfim, existem cenários ali de invasões ali que podem gerar problemas que façam que a empresa tome a decisão de voltar o backup, tá legal? E aqui existem várias formas de você realizar essa atividade, e o RMAN, ele usa uma delas, tá legal? Então aqui você tem como aqui fazer esse processo aqui de voltar ao passado aqui de outras maneiras, principalmente usando o flashback, mas o flashback é um tema, é um outro tema que estou tratando literalmente focando no RMAN, mas com o flashback você tem estratégias bem interessantes, inclusive, para você fazer a recuperação do seu banco de dados em cenários como esse, tá bom? Mas aqui nesse vídeo aqui eu vou focar no processo usando o RMAN, tá bom? Então agora que a gente vai, vamos assim, colocar a mão na massa, eu já tenho aqui no meu servidor, que eu tô gravando aqui em sequência os vídeos, o ADRCI aberto, tá? Então deixa eu fechar aqui. Então aqui eu vou conectar aqui no ADRCI, vou dar aqui um show homes, set home e o nome da home que eu estou trabalhando, e vou dar aqui um show alert tail -f, e ele vai mostrar aqui o meu alert do banco de dados em tempo real, tá legal? Então aqui eu estou acompanhando aqui o meu alert, e eu vou criar aqui uma massa de dados aqui para poder fazer aqui uma simulação, tá? Então deixa eu sair aqui, tá? Vou conectar aqui no SQL Plus. Eu já estava aqui, já tinha feito aqui já o... Vou conectar aqui no PDB1, que é o que eu estou usando para fazer os testes, e eu vou criar aqui esse usuário aqui, labpdb, tá? E vou dar aqui um grant aqui para ele fazer aqui algumas coisas, e eu vou criar aqui uma tabela, inserir aqui algumas informações dentro dessa tabela, aqui inserir 2000 linhas, e fazendo um select aqui bem simples aqui, só para mostrar que essa tabela aqui tem 2000 linhas, tá? E agora a gente vai fazer aqui um backup, porque como eu disse até no vídeo anterior, você não consegue fazer um plano de recuperação se você não tiver um backup do seu banco de dados. Então aqui eu dei o nome aqui, eu dei uma tag aqui, before update, tá?
Então, simulando um cenário em que, por exemplo, vou fazer uma atualização do meu banco de dados. Então, fui lá e executei um backup do meu banco e agora eu vou aqui fazer vou listar aqui o backup do meu PDB, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, aqui eu tenho esse backup aqui, essa peça de backup aqui, e dentro dessa peça de backup eu tenho esses arquivos de dados, tá? Então, aqui eu vou dar um exit e vou aumentar de novo aqui a fonte para facilitar aqui a visualização. E agora, eu vou simular aqui, não é perda total do data file, assim, vamos supor aqui, simulando a exclusão do usuário LabPDB. Então, que nem o cenário que eu mencionei, né? Imagina um cenário assim, a pessoa foi lá achando que estava em desenvolvimento e apagou o banco de dados inteiro. Tá? Aqui eu estou dando aqui são 3,20 e esse aqui é o current SCN, que é o System Change Number aqui, vamos dizer assim, é o que marca a linha do tempo aqui no banco de dados, tá? Então no meu banco de dados aqui ele está marcando aqui 1,20, tá? Então aqui eu vou criar aqui um restore point, tá? Chamei, eu queria um create restore point mais restore point, mas acho que a gente não vai usar aqui esse restore point. E aqui vamos supor que estava lá rodando o processo de começou o processo de atualização lá do meu sistema e o desenvolvedor, sem querer, achando que estava no ambiente de desenvolvimento, foi lá e rodou um drop do meu LabPDB aqui na produção. Apagou o que não deveria, tá? Então aqui, agora, não é um cenário que eu tive uma situação que nem um vídeo que eu gravei anteriormente, que houve eu perdi fisicamente um arquivo de dados. Aqui foi um erro lógico. O banco de dados está operante, está funcionando, só que alguém foi lá e apagou o que não deveria, tá? Então agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou me conectar aqui no RMAN, tá? Vou me conectar aqui no RMAN e um passo aqui importante é fechar esse meu PDB, tá? Então eu fechei aqui o meu PDB, agora esse PDB está fechado, eu acho que ele vai até mostrar aqui no meu alert. Então aqui, ó, o banco de dados está fechado, tá? E agora eu vou pegar aqui o meu SCN, eu poderia fazer isso de outras formas, tá? Então aqui eu vou pegar aqui o meu current SCN, tá? Eu poderia fazer isso aqui de outras formas, eu poderia usar aqui a posição do tempo, eu poderia usar a tag, eu poderia usar aqui o SCN, enfim, tem algumas formas diferentes de fazer isso aqui. Eu estou fazendo com o SCN, mas eu poderia fazer com esses outros caminhos que eu mencionei, tá? Então, e aqui lembrando aqui, porque você pode até se questionar, pô, mas eu não vou saber qual é o SCN. Mas lembrando aqui que é um cenário em que a gente está simulando, eu vou rodar um processo de atualização. Então eu fiz um backup antes, mas caso você não tenha um SCN, é só você pegar o horário que você precisa restaurar o banco e fazer um restore point time, tá? Então você vai restaurar até um ponto do tempo, mas aí isso aí seria um tema para um outro vídeo, tá? Então aqui eu vou rodar esse bloco aqui de uma vez só, tá? Então ele vai executar esses 3 comandos aqui de uma única vez, tá? Então agora o RMAN, cadê aqui? Ele vai executar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui a letra, tá? Pronto. Ele vai começar a fazer aqui a restauração do meu banco de dados. Ele voltou o meu banco de dados até um ponto do tempo. Se lembra que eu apaguei o meu LabPDB, tá? E agora eu vou dar aqui um alter pluggable database PDB1 open reset logs, tá? Então aqui agora o meu PDB1 ele vai estar aberto e pronto para uso. E agora eu vou me conectar aqui no meu SQL Plus, vou para dentro do meu container PDB e lembrando que a gente apagou essa tabela, tá? E essa tabela aqui ela está de volta como se nada tivesse acontecido, de uma forma aqui bem rápida, tá? Então vou dar aqui um exit, conclusão. Possuindo um backup válido, é possível restaurar um PDB inteiro. Existem vários cenários de recuperação. Esse é um deles. Eu estou sendo prolixo aqui em falar isso, falar isso várias vezes, porque pode ser que falar, pô, mas eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Não, você tem várias maneiras de fazer. O importante é você ir treinando, aprendendo todos esses cenários, tá? Então, aqui é um cenário que não é que aconteça com frequência, mas dentro do universo de desastre recovery, é muito importante você ser capaz de voltar ao seu banco. Então você precisa ter isso em mente, tá? Então dentro da tua empresa, se você trabalha dentro de uma empresa, seria importante você fazer testes de restore regulares
para você simular esses cenários, para você simular esses processos, né? Então você simular, por exemplo, a perda de um arquivo de dados, simular recuperar o seu banco de dados inteiro, quanto tempo ele demora. Então você vai testando, vai validando todos esses cenários, de modo que quando um dia acontecer, porque se você trabalha com banco de dados, invariavelmente você vai passar por situações em que você precisa recuperar um banco de dados, você vai estar preparado para esses cenários, tá bom? E aqui agora eu vou, vamos dizer assim, fazer aqui a limpeza aqui do meu banco de dados aqui. Deixa eu conectar aqui no meu PDB-1 e apagar aqui esse meu usuário aqui, para não deixar aqui o meu ambiente bagunçado. E agora aqui também vou apagar aqui os meus backups aqui, para não deixar lixo lá na minha área de backup. E pronto, agora não tenho mais aqui, tá tudo limpinho aqui no meu backup. Lembrando que esse roteiro aqui vai estar disponível para você simular esse cenário no seu na sua máquina, tá bom? Então, com isso aqui nós encerramos esse terceiro vídeo da série de quatro vídeos, e no próximo vídeo eu vou mostrar como recuperar o seu PDB caso ele tenha sido excluído, porque é um cenário completamente diferente, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí que ajuda no crescimento desse canal, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!